bem, dona Marlene, dona Vani? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Carol. Bom dia, pastor Jó. Bom dia, seu Joel. Bom dia a todos. Pessoal, eu acho interessante que muitas pessoas, né, hoje eu coloquei ali, ó, ouvindo, né? Muitas pessoas, eles têm vontades, eles têm desejos de fazer coisas, né, como eu e você. E às vezes, nessa caminhada, muitas pessoas fazem coisas, né, realizam coisas, e às vezes eles pensam assim: será que isso foi de Deus? Será que isso é realmente a voz do Espírito Santo para minha vida? E tem pessoas que acham que é, né? Tem pessoas que acham que é. Fazem coisas que talvez eu e você não concordássemos, talvez coisas que a gente pensa assim: puxa, eu acho que isso não é legal. Mas muitas vezes eles dizem que estão fazendo conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Como eu posso saber que o Espírito Santo está falando comigo? Eu acho interessante que conversar com você sobre igreja, a igreja do Senhor, a igreja que conduz, nos leva a levar o Evangelho, é muito interessante. No domingo passado, nós falamos que quem conduz essa igreja, que quem dirige essa igreja, que quem dirige esse povo, essas pessoas que estão andando com o Senhor, vamos dizer assim, é o Espírito Santo. Agora, a pergunta para mim e para você é como que esse Espírito Santo fala conosco? Como que ele fala conosco? Porque, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus é aquela pessoa da Trindade. Deixa eu tirar esse som desse WhatsApp aqui, ver se eu consigo. Aqui daqui a pouco eu tiro, não está dando para tirar agora. O Espírito Santo de Deus, ele é a pessoa, vamos dizer assim, que traz alegria, que traz paz, que traz vontade de continuar a caminhada cristã. O Espírito Santo de Deus, ele é a pessoa que ele conduz você para uma harmonia. Meu irmão, você já notou que muitas vezes nós ficamos chateados, nós ficamos frustrados com situações? Às vezes, quando nós vamos trabalhar em grupo, existe uma dificuldade imensa e gigantesca para poder se trabalhar em grupo. Você já notou? Como ouvir a voz do Espírito? Como saber se as obras que nós estamos fazendo são obras realmente do Espírito? E eu acho que muitos de nós, né, eu falo nós por causa que eu também estou no pacote, muitos de nós caminhamos uma vida tão longe do Senhor, tão longe de Deus, tão afastado do desejo de Deus, tão focado dentro dos nossos próprios desejos e nossas próprias vontades, que nós nem sabemos mais o que é de Deus e o que não é. Nós defendemos os nossos argumentos, o nosso pensamento e dizemos que essas defesas elas vêm para defender a causa de Jesus, a causa de Cristo. Muitas vezes queremos dirigir o que é de Deus, o que é para Deus, conforme o nosso pensamento. E isso é muito prejudicial a nós, à sociedade, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque não é de Deus, é de nós. É de nós. É a nossa vontade. É o que nós queremos. Então nós precisamos dar uma atentada na palavra de Deus para entender o que é de Deus e o que não é. Meu irmão, muitas vezes o fato de eu e você estarmos indo à igreja, estarmos entregando uma cesta básica, estarmos fazendo algo que de repente beneficia o próximo, não quer dizer necessariamente que estamos fazendo a vontade do Espírito Santo, que estamos andando em comunhão.
Talvez estamos apenas fazendo algo que nós queremos fazer. Eu acho interessante que nós ainda temos coisas boas em nós, mesmo depois de pecar, mesmo depois que nós pecamos. Nós ainda temos a marca da criação do Senhor em nossa vida. Então nós podemos ser bons. Nós ainda podemos ser bons. Nós não. Desativar aqui. Desativei. Legal. Nós podemos ser bons, podemos fazer obras boas, mas não estar fazendo o que o Espírito Santo pediu para nós. Então, nós queremos olhar um pouco nas Escrituras para que nós possamos entender um pouco dessa verdade, ok? Então, eu separei aqui um texto para a gente poder estar lendo, né? Bom dia, pastor Edmilson. Bom dia, dona Marilda. Deus abençoe vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Para que nós possamos pensar um pouco sobre essa questão do Espírito Santo, né? Primeiro passo, Efésios, capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo, ele está falando em todo o tempo, porque é ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Ou seja, para que eu possa entender que eu sou um pecador, eu tenho que escolher ouvir a voz desse Espírito que testifica comigo, ok? Então eu estou caminhando na jornada da vida, estou levando minha vida e de repente o Espírito Santo está comunicando comigo, falando, né? E aí ele diz, olha William, você precisa se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé unicamente em Jesus. Porque Jesus é aquele que salva as pessoas dos pecados deles. Ok, ouvi, então o que eu vou fazer? Eu vou lá e eu vou colocar minha fé em Jesus. Ok? Então eu coloco minha fé em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu coloquei a minha fé em Jesus, o que acontece? Em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que o Espírito Santo, ele vem habitar em mim, ok? Então agora que eu coloquei a minha fé em Jesus como meu único e suficiente Salvador, agora eu participo, eu sou parte da igreja de Jesus, agora o Espírito Santo ele está habitando em mim. Ele está comunicando comigo. E aí eu tenho um versículo lá de Romanos, que é Romanos capítulo 8, verso 16, que ele fala o seguinte, você tem um Espírito em você e o Espírito Santo vem habitar em você. O Espírito Santo, ele fala para o seu espírito o que você deve fazer, como que você deve caminhar. Só que aí é um discernimento que está escrito lá em Coríntios, né? O homem natural não entende as coisas de Deus, porque lhes são loucura. O homem carnal, o homem que não colocou a sua fé em Jesus Cristo. O homem que não decidiu que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Este homem, ele vai ter uma compreensão do mundo diferente daquele homem que colocou a fé em Jesus Cristo. Porque aquele homem que colocou a fé em Jesus Cristo, que o Espírito Santo está falando com ele, que o Espírito Santo fala ao coração dele, este homem, ele consegue ver o mundo de uma maneira diferente. Ele consegue enxergar que a maior necessidade do homem não é necessariamente ter bens ou ter alegria nesta vida. Ele consegue enxergar que a maior necessidade do homem é estar com Jesus, porque depois que ele morre, depois que ele passa dessa vida, ele ainda tem uma vida eterna depois dessa vida. Ele consegue entender essas chamadas de
Olha as araras, gente, fazendo barulho. Que bênção de Deus, né? Esperar elas passarem. Ele consegue entender que a maior necessidade do homem é a salvação em Jesus, ok? Então ele tem um leque muito diferente de pensamento. Ele não pensa somente neste momento, mas ele pensa no momento que essa vida parar de existir. Ele pensa na necessidade das outras pessoas conhecer Jesus, ok? Então, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 18, ele diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também e co-herdeiros de Cristo, ok? O Espírito Santo que habita em você, ele fala para você, ele testifica, ele prova, ele testemunha para você que você é filho de Deus. Você só pode ter essa certeza, essa convicção, esse testemunho, quando ele está habitando dentro de você. Agora, o que acontece? Porque aqui existe uma... Puxa, mas então, se o Espírito Santo habitar em mim, o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Meu irmão e minha irmã, não vai acontecer nada. Visivelmente, você vai continuar a mesma pessoa. Agora, o seu interior vai mudar. Porque você passa a acreditar em algo que Deus falou. Não é algo que de repente acontece e aí, ufa, agora, né? É algo que acontece dentro de você. E veja bem, mas por que eu falo dessa forma? Porque quando você chega lá no testemunho de Gálatas, onde ele fala que o fruto do Espírito é controle, é temperança, é domínio próprio, meu irmão, você tem o controle das suas faculdades físicas, mentais, né, psicológicas. Quando o Espírito Santo habita em você, de forma nenhuma você vai perder o controle de você. Não só isso, quando você lê nas Escrituras, onde diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quando o Espírito Santo habita na sua vida, quando o Espírito Santo está morando em você, você tem o total controle de você. Você pode escolher obedecer à voz do Espírito ou não. Você não fica inconsciente, você não fica sem saber o que está acontecendo ao seu redor. Você fica totalmente consciente, você sabe o que está acontecendo. Você não fica drogado, você não fica fora de si. Não, não é isso. Sabe? Existem coisas na vida que dão alegria, mas não dão paz. Existem coisas na vida que dão de repente uma satisfação, mas não dão paz para você. E essas coisas não são fruto do Espírito Santo. Talvez você fique satisfeito quando você faz algo na sua vida, mas você não tem paz naquilo que você está fazendo. E se você não tem paz, não é do Espírito Santo, porque a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Meu irmão, se você ouve a voz do Espírito Santo e pratica a obra do Espírito Santo, você tem paz, alegria e domínio próprio. Não só isso, mas tem outras coisas. Então, meu irmão, imagina, vou colocar um exemplo aqui para você, né? Um exemplo bem... Olha só, aqui tem umas falas, desculpa gente, acabei esquecendo vocês. Eu sou, Newton colocou, ele habita em mim, amém, eu escolho obedecer à voz do Espírito Santo. Eu quero dar um exemplo aqui para você bem clássico, né, que acontece conosco muitas vezes, tá bom? Vamos ver quem está aqui no Zoom.
Tá só o Aurílio aqui no Zoom e o Gerson tá ali também. Daqui a pouco eles vão cantar, tá bom? Eu quero dar um exemplo para você, né? Nós vamos fazer uma campanha de distribuir cestas básicas, ok? Vamos distribuir cestas básicas. Olha que legal. Aí, nessa distribuição das cestas básicas, o que que acontece? A gente começa a brigar porque eu quero distribuir no bairro tal, o Newton quer distribuir no bairro tal, aí o Aurílio quer distribuir no outro bairro. Aí na hora de colocar as cestas no carro, aí eu começo a discutir por causa que estão colocando a cesta da maneira errada dentro do carro. E aí, de repente, eu começo a discutir com a pessoa que está dirigindo o carro. Meu irmão, isso é uma obra do Espírito Santo? Isso é obedecer o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque nós estamos num mundo onde as pessoas têm atitudes, as pessoas talvez crentes que conhecem a palavra, têm atitudes que são terríveis, que são egoístas, que são para levantar a própria imagem, que são para satisfazer o próprio desejo, mas estão dizendo que é do Espírito Santo. Mas quando qualquer pessoa que faz algo que não transmite o fruto do Espírito, meu irmão e minha irmã, isso não é de Deus. Definitivamente não é de Deus. Quando eu tenho que esmagar pessoas para que a minha vontade seja feita, ou de repente quando eu negligencio situações para que eu possa ser exaltado, isso não é fazer a voz do Espírito, não é ouvir a voz do Espírito. Essas coisas não vêm de Deus. Quando eu fico mais preocupado com a minha imagem, de repente, do que as outras situações, do que o meu próximo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ok? Outra coisa interessante que eu coloquei aqui é: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6. Meu irmão e minha irmã, sabe, eu sei que no Antigo Testamento, fala Anthony, bom dia meu amigão, tudo bem? Né? Isso, o que está acontecendo com a humanidade, né, Anthony? É verdade, olha só o Anthony aqui, meu piazão aí, fera, né? Obrigado, Anthony. Vai colocando mais mensagens aí, Anthony, a gente vai lendo, tá bom? Veja bem, meus irmãos, você quer algo. E isso é interessante. Você quer algo. E talvez dentro desse seu desejo seja um desejo carnal. Pode ser que você queira algo que pareça bom, mas não é o momento certo. Não é o momento certo, mas você está querendo. E aí você começa a brigar com pessoas, você começa a forçar situações para que aquilo aconteça. Isso não é de Deus. Só que aí a pessoa que não faz nada para Deus, que não caminha, que não obedece à voz do Espírito Santo, ela tem um argumento bem interessante aqui, ó, também. Ela fala assim, ó: não é por força nem por violência, pastor. Deixa Deus movimentar. Já viu essa pessoa que fala isso também? Ela não está andando com Deus, ela não está ouvindo a voz de Deus, ela não está buscando saber o que Deus quer, ela não tem um andar com o Senhor. Mas quando Deus traz alguma palavra, uma exortação, uma fala do Espírito para ela, ela também não ouve, porque ela fala assim: não, eu não. Entende? Então veja bem, é muito interessante você discernir se o Espírito Santo está falando com você ou não através dos frutos.
Por quê? Porque os seus sentimentos durante a decisão são sentimentos de paz, de alegria e de domínio próprio. Não são sentimentos de querer impor e de querer ter rebeldia contra o seu próximo ou contra qualquer autoridade que você tenha. Quando eu começo a pensar, e você pode pensar também em Jesus Cristo, imagina, com todo o poder que Jesus Cristo tinha para fazer tudo, tudo, com todo o poder, Jesus não usou o poder dele para tirar vantagem, para destruir as pessoas que não abraçavam a fé. Jesus era totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos. Ele não usou dos poderes dele para trazer a vantagem para ele. Meu irmão e minha irmã, quando eu e você fomos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos ter as atitudes que Jesus teve em nossas vidas. Sabe, gente, talvez nós acostumamos com a vida cristã que não é cristã. A vida de que se nós concluímos como é que fala? A vida que se a gente concluir os rituais, tá tudo certo. Aquela vida que se eu for para a igreja, der o dízimo e tomar a ceia do Senhor, então eu já fiz a minha parte, eu estou fazendo a vontade de Deus. E a vida cristã se resume nisso. A vida cristã talvez se resume em quando você for tirar, eu estava pensando nisso, o seu tempo com Deus. Ah, não, eu tenho que tirar o tempo com Deus. Mas aí o teu filho está ali querendo ter tempo com você, ou a tua esposa, ou de repente uma outra pessoa necessitada. Aí você briga, discute com as pessoas. Não, agora é meu tempo com Deus. E para, sabe? Aí você vai lá e ora, né? Sem ter ninguém para testar a sua fé, sem ter ninguém para de repente atrapalhar o seu dia. Meu irmão e minha irmã, me desculpe, isso não é fruto do Espírito Santo. Isso não é fruto do Espírito Santo. Uma fala corriqueira aqui, a gente está tendo uma reunião para discutir um assunto que a gente deveria fazer. E de repente eu fico chateado na reunião, eu fico frustrado, eu quero que a minha vontade seja feita. E eu começo a pensar que as pessoas não estão me ouvindo, que elas não estão querendo fazer a coisa certa. E eu tenho que me impor para que elas me ouçam. Eu começo a discutir com todos até que a minha vontade é realizada. Meu irmão, isso não é fruto do Espírito. Não precisaria nem falar, né? Mas isso não é fruto do Espírito. Ou eu vejo uma necessidade. Uma família necessitada, meu vizinho está necessitado. Aí eu penso assim, então tá. Eu vou orar e vou perguntar para Deus, para o Espírito Santo, se esta é a vontade dele. O cara tá passando fome, o cara tá passando necessidade, ele não tem dinheiro para comprar o remédio. Que tipo de crente eu e você somos? Lá em Tiago já fala isso. Ele diz o seguinte: quando você encontrar uma pessoa necessitada, não diga assim, eu vou orar para que Deus supra. Supre o que ele precisa. Meu irmão e minha irmã, que voz nós estamos ouvindo? Que voz nós estamos ouvindo? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo nós temos? Um relacionamento em que nós pensamos, me supra, cuide de mim, me ame, faça mais para mim do que você já tem feito. Eu sei que muitas vezes eu penso, Deus, eu queria tanto isso,
E talvez eu até pense dentro da minha cabeça, mas não falaria: Senhor, o Senhor está me privando do que eu mereço. Senhor, eu mereço mais do que eu tenho. Meu irmão e minha irmã, imagine se o Senhor Jesus tivesse esse pensamento quando ele estava no jardim de Getsêmani, quando ele estava no meio daqueles fariseus, quando aquelas multidões apertavam ele. Imagine se ele pensasse primeiro no desejo dele, na vontade dele. Meu irmão, por que nós somos uma nação que se julga 80% cristãos, mas não estão fazendo a vontade do Senhor? Meu irmão e minha irmã, onde nós estamos nessa caminhada cristã? Nessa caminhada que vestimos o nosso paletó de crente, mas nas nossas obras não estão refletindo a imagem de Jesus. Meu irmão e minha irmã, onde está o meu e o seu coração? Eu gostaria de encerrar com você lendo esse versículo aqui, ó. A fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. Meu irmão e minha irmã, você quer ouvir? Vamos ver, saiu aqui? Travada minha coisa ali. Não, não saiu não. Só aqui que tá mesmo. Aqui. Oba. Sempre dá esses bugzinhos aqui de manhã, né? De manhã não, ele dá porque ele trava aqui o navegador. Vamos ver se a gente consegue acertar ele aqui. Vamos abrir ele de novo, que aí ele já vem com tudo, tá bom? Ótimo, acho que você tá aí ainda. Aê, garoto! Ótimo. Aqui. Aí. Beleza. Show de bola, gente. Deu uma travadinha aqui. Ok, é o melhor que poderoso organização que existe. Amém. Meus irmãos, isso, Newton. Os frutos... Isso, os frutos convencem. Tá certíssimo, Newton. Gostei da sua colocação ali, tá? Ok? Tamo aí ainda. Então vamos lá para o nosso versículo, que é o versículo de Romanos. A fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ok. O ouvir pela palavra. O que acontece, gente? Às vezes, eu e você queremos fazer algo, achamos que é do Espírito, mas é contra a palavra de Deus. Você já pensou nisso? Para que eu saiba o que eu estou fazendo, se vem do Espírito Santo ou não, primeira coisa, olho ali para ver se os frutos estão evidentes, né? Ah, eu vou fazer alguma coisa para alguém? Olha se os frutos estão evidentes. Tem alguma coisa que eu estou desejando fazer? Olha se tem paz, se tem tranquilidade, se tem... Olha se tem pecado na sua vida, né? Isso é muito importante você ver. Olha se tem pecado na sua vida, ok? E outra coisa importante, a palavra de Deus. Está na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela apoia essa atitude? Sabe por quê? Porque pode ser que a palavra, ela não fale nada para você fazer isso.
mas também não fale nada contra, ok? Então o Espírito Santo, ele traz para você algo que você deve fazer, que não está dizendo ali na palavra. Vamos supor que o Espírito Santo fale para você, William, vai comer, porque senão você vai ter uma hipoglicemia. Mas não está escrito na Bíblia que horas que eu devo comer, que horas que eu devo ir no banheiro. Mas não está escrito na Bíblia também que eu não deva fazer isso, entende? Mas vamos supor que você está passando por algum tipo de dificuldade e você pense assim, ó, eu vou roubar. Eu vou roubar. Porque se eu roubar, eu vou ter o que eu preciso. Só que a Bíblia fala que é pecado roubar. Que é pecado roubar. Então você não deve roubar. Você entende? Ah, não, mas eu acho que eu devo, porque olha, eu preciso, né, comprar aí um celular novo. Ah, eu preciso aí comprar um computador novo, tá? Ah, eu preciso comprar mais comida para minha casa porque eu tenho pouco. Meu irmão, roubar é pecado. Roubar é pecado. Não faça isso. Entende? Então, se você vai ter uma prática que é contra as Escrituras, isso não vem do Espírito Santo. Se você vai ter uma prática que não tem os frutos ali do Espírito, isso também não é de Deus. Então, para que você faça, que ouça a voz do Espírito Santo, você precisa crer, né, em Jesus, que morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Aí o Espírito Santo habita dentro de você. Quando o Espírito Santo fala, ele fala conforme os frutos, que está escrito em Gálatas 5:25, e ele também fala conforme as Escrituras. Então, se não está dentro dessas coisas, meu irmão, talvez você não esteja ouvindo a voz do Espírito Santo e seja a sua voz mesmo. Talvez até uma voz religiosa, uma voz que de repente, puxa vida, né? Olha só que legal, mas não é a voz do Espírito. Ok? Então que Deus possa trabalhar no seu coração, no meu coração, para que nós possamos identificar a voz do Espírito e agir conforme a voz do Espírito.